Bom, estamos de volta agora para a correção da questão de número 136 do módulo 13, onde nós estamos fazendo exercícios, questões de prova, resolvendo questões de prova como maneira de rever o conteúdo programático explanado durante o curso teórico. E a questão 136, ainda do concurso 2002 da Previdência Social, é sobre CPIs e pede a opção correta. Letra A. Elas têm competência para editar leis novas quando verificarem a adequação da legislação em vigor. Claro que o CPI não pode editar lei nova. Depende de autorização judicial para determinar a quebra de sigilo bancário de investigados. Não é necessária autorização judicial nesse caso, desde que ela fundamente o pedido. Não tem prazo determinado para encerrar os seus trabalhos. É uma comissão temporária, então ela tem prazo determinado. Depende de autorização judicial para quebrar sigilo fiscal e telefônico. Não, desde que fundamentem o pedido. Não podem exigir de testemunha que responda a pergunta que não tenha pertinência com o objeto da CPI ou que envolva assunto protegido pelo sigilo profissional. Essa é a opção correta, mas também não podem obrigar que a testemunha responda a nenhuma pergunta que possa incriminar a testemunha também, né? Princípio da não autoincriminação do inciso 63 do artigo 5º. Opção correta, letra E. Questãozinha simples. Questão 137. Assinale a opção correta agora a respeito de medida provisória. Letra A. Medida provisória rejeitada pode ser reeditada na sessão legislativa seguinte àquela em que a rejeição se deu. Quer dizer, a medida provisória rejeitada ela pode ser reeditada em sessão legislativa subsequente. É o que diz o parágrafo 10 do artigo 62. Não será permitida a reedição de medida provisória, é vedada a reedição de medida provisória, vírgula, na mesma sessão legislativa. Então, a mesma sessão legislativa você não pode em sessão legislativa subsequente. É perfeitamente possível. Medida provisória que tenha sido rejeitada expressamente ou que tenha perdido eficácia por decurso dos prazos de 120 dias, 60 dias prorrogável por mais 60, é possível que seja reeditada em sessão legislativa subsequente. Opção A. Opção B. Enquanto não for votada no Congresso Nacional, a medida provisória pode ser sucessivamente reeditada, sempre que passados 60 dias de sua publicação anterior, até que o Congresso aprecie. Na medida provisória, ela vai ser automaticamente prorrogada por mais 60 dias, depois de esgotados os primeiros 60 dias sem que ela seja apreciada pelo Congresso, e a partir daí, ao final desse novo prazo de 60 dias, se ela não for votada pelo Congresso, ela vai perder eficácia por decurso desse prazo. Então a opção B está errada. Opção C. Embora não caiba medida provisória em matéria relativa a direito penal, nada impede que o Código de Processo Penal seja alterado por esse instrumento normativo. Não cabe medida provisória em relação a nada relativo a direito penal, processo penal ou processo civil, conforme se verifica tranquilamente na leitura do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição. Letra D. A medida provisória pode ser editada sobre assunto próprio de lei complementar. Não, medida provisória não pode tratar de matéria expressamente reservada à lei complementar pela Constituição. Letra E. No sistema constitucional em vigor, não se admite hipótese de majoração de imposto por meio de medida provisória. O parágrafo 2º do artigo 62 desmente isso. Então, a única opção correta realmente é a opção A. Questão 137, opção A. Questão 138. Assinale a opção correta. Letra A. Toda vez que a Constituição determina que um direito ou uma competência seja regulado em lei, essa lei terá o nome e o tratamento de lei complementar. Não. Toda vez que a Constituição fala nos termos da lei, na forma da lei, a lei em questão é a lei ordinária. Toda vez que o Constituinte entendeu que aquele assunto deveria ser regulamentado por lei complementar, ele textualmente diz que ele vai ser regulamentado nos termos de lei complementar. O que significa dizer que o âmbito de incidência material, ou seja, os assuntos que podem ser regulamentados por lei complementar, estão colocados taxativamente na Constituição. A Constituição se relaciona taxativamente. Quando a competência é na forma da lei, é a lei comum, lei ordinária. Em princípio, até observado o parágrafo 1º do artigo 62, parágrafo 1º do artigo 68, pode ser objeto também de regulamentação por medida provisória ou por lei delegada. Então, a opção A está errada. O âmbito de incidência material da lei complementar é expresso, é taxativo. O âmbito de incidência material da lei ordinária é remanescente, né? Forma da lei, lei comum, lei ordinária. Letra B. Lei ordinária que dispõe sobre assunto próprio de lei complementar é inconstitucional.
tanto quanto complicado isso. Em princípio, sim. Em princípio, é inconstitucional. Porque se a matéria exige lei complementar, ela exige um quórum de maioria absoluta, ela exige uma votação, portanto, mais aprofundada, uma discussão mais aprofundada nas casas. Então, se a lei ordinária invade a seara da lei complementar, essa lei ordinária é, em princípio, inconstitucional, quer dizer, formalmente inconstitucional, ainda que materialmente não seja. Letra C. A lei complementar se define por ser aprovada pelo Congresso Nacional mediante o mesmo procedimento de elaboração de emenda à Constituição. Não, procedimento pertinente à emenda à Constituição, de 2 turnos de votação em cada casa, com maioria de 3/5, aquela iniciativa limitada ao caput do artigo 60, e a lei complementar não segue esse padrão. Procedimento legislativo para aprovação, para tramitação e aprovação de um projeto de lei complementar é um procedimento legislativo especial, sim, sem dúvida mas esse procedimento legislativo especial, ele é bem diferente do procedimento adotado, ou que precisa ser adotado, para aprovação de um projeto de emenda à Constituição. Então, isso está errado. Letra D. O legislador é livre para escolher as matérias que pretende regular sob a forma de lei complementar, conforme lhes queira emprestar maior ou menor estabilidade. Isso não faz o menor sentido. Quem define os assuntos que vão ser objeto de lei complementar é o Constituinte. Letra E. Leis complementares, como as emendas à Constituição, não se sujeitam à sanção ou veto do Presidente da República. As emendas à Constituição realmente não se sujeitam à sanção nem veto do Presidente da República, mas as leis complementares se sujeitam. Portanto, a opção E está errada também, só ficou correta mesmo a opção B de bola. Ou seja, a lei ordinária que dispõe sobre o assunto próprio de lei complementar é inconstitucional. Questão 138, opção B de bola. Agora vamos para a questão de número 139, que tem a seguinte redação. Suponha que um deputado federal suba à tribuna da Câmara, a que pertence, e num discurso em que enumera os males da administração pública, ataque ferozmente você, que já é então servidor público. Suponha ainda que esses ataques sejam injustos, caluniosos, atribuindo a você crimes contra a administração que você de modo algum cometeu. Nessas circunstâncias, assinale a opção correta. Quer dizer, você amanhã como servidor público está sujeito a esse tipo de coisa, né? Embora a probabilidade seja muito pequena. Letra A. Pelo fato, o deputado poderá ser processado por crime de responsabilidade no Superior Tribunal de Justiça em ação a ser proposta pelo Procurador-Geral da República. O deputado, a gente sabe, assim como o senador, eles possuem algumas imunidades, algumas de natureza material. E dentre as imunidades materiais que um parlamentar possui, um parlamentar da União, frise-se, não poder ser responsabilizado por suas palavras, opiniões e votos quando no exercício do mandato. Então, não cabe, nos termos do que determinou a emenda constitucional número 35, né, quando alterou a redação do artigo 53, não cabe nenhuma responsabilidade, nem criminal, nem civil, contra o parlamentar, pelo exercício de sua expressão, pela expressão de suas palavras, opiniões e votos. Então, essa letra está errada, né? Letra B. O Supremo Tribunal Federal poderá julgar o deputado por crime comum e deverá condená-lo, se demonstrado que você não cometeu os crimes que o discurso diz que foram perpetrados. Ora, quando você imputa a alguém a prática de fato criminoso, e quando você sabe que você está imputando falsamente a autoria a essa pessoa, você comete um crime contra a honra chamado de calúnia. O parlamentar não tem aptidão para cometer esse crime. Mesmo que ele queira cometê-lo, ele não pode cometer o crime de calúnia. Ele tem uma liberdade de expressão que impede o cometimento desse crime. Portanto, a opção B está errada também. Letra C. O Supremo Tribunal Federal poderá processar criminalmente o deputado, dependendo, porém, de prévia licença da Câmara dos Deputados. Não há mais a licença, mesmo que fosse possível o processo, não é o caso, mas mesmo quando é possível o processo, não há mais a necessidade de licença da Casa. A emenda constitucional número 35, como eu disse, alterou o artigo 53, e agora a Casa tem 45 dias para sustar o processo por maioria absoluta. Se não fizer isso, o processo prosseguirá e o parlamentar, na concomitância do exercício do mandato, ou seja, ao mesmo tempo que está exercendo o mandato, está sendo processado no Supremo Tribunal Federal, já que ele tem imunidade formal, ele tem foro privilegiado, então o processo se dará no STF. Letra D. Demonstrado que o discurso é calunioso, o deputado haverá de ser condenado criminalmente perante o juízo federal de primeira instância, que também será competente para condená-lo a reparar danos morais. Como a gente pode perceber, o candidato que tem um mínimo de malícia, ele percebe que a letra A
Se a letra A está certa, está errada, a letra B não pode estar certa, a letra D não pode estar certa. Quer dizer, é só usar um pouco de bom senso. Quer dizer, a única opção correta é a opção E. Pelo fato, o deputado não poderá ser processado criminalmente, nem mesmo no Supremo Tribunal Federal. Além disso, não estará sujeito a responsabilidade civil pelo discurso que proferiu, nos termos do artigo 53. Essa é a única opção correta. Opção E, na questão 139, portanto, questãozinha bem interessante. Vamos para a questão de número 140. Assinale a opção correta. Mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, a matéria de projeto de lei rejeitado pode ser objeto de novo projeto de lei na mesma sessão legislativa. Quer dizer, está certo, né? Pode ser sim, se a maioria absoluta de uma das casas assim requerer. Ele, na verdade, ele trouxe aqui a redação um pouco diferente, mas a redação, o sentido redacional do artigo 67 da Constituição, né? Proposta de maioria absoluta de membros, qualquer das casas. O projeto pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa, artigo 67. A opção correta é a letra A. Letra B. A medida provisória, não convertida em lei, perde toda a sua eficácia e, em nenhuma circunstância, um ato praticado com base na medida provisória, enquanto ela esteve em vigor, poderá ser considerado válido. Aí está errado isso, né? Se editou a medida, o presidente editou a medida provisória aqui, a medida provisória foi rejeitada aqui, ou perdeu a eficácia por decurso de prazo aqui, nesse momento. Aqui, daqui a aqui, todos os atos que a medida provisória alterou as relações jurídicas só vão ser anulados se a partir daqui, mais 60 dias, o Congresso Nacional editar um decreto legislativo. Aí vai ter uma anulabilidade ex tunc dos atos praticados nesse interregno temporal. Então eu tinha uma lei anterior, a lei anterior teve eficácia suspensa quando a medida provisória foi editada, aí aqui ela foi rejeitada e a lei anterior recupera seus pressupostos de validade, vigência e eficácia a partir da rejeição. Entre a edição e a rejeição da medida provisória, atos foram alterados, relações jurídicas foram alteradas de forma diferente da lei anterior, porque se fosse a mesma coisa, não precisaria de medida provisória. Esses atos alterados vão permanecer intactos se, a partir da rejeição da medida provisória, o Congresso Nacional não editar um decreto legislativo. Então, isso contraria completamente o que está escrito na opção B. Por isso a opção B está errada. O problema é que o Congresso Nacional nunca edita esse decreto legislativo, então os atos praticados durante vigência de medida provisória, as pessoas atingidas, beneficiadas, prejudicadas, continuam atingidas, beneficiadas e prejudicadas, mesmo que a medida provisória tenha sido rejeitada depois. A gente viu isso no curso teórico, né? Pois é, uma merda. Letra C. Se o projeto de lei teve início na Câmara dos Deputados, poderá o Senado em seguida rejeitá-lo, em hipótese em que será arquivado, ou poderá aprová-lo integralmente ou com emendas. Sendo que nessas duas últimas hipóteses, o projeto seguirá de imediato para a sanção ou veto do presidente da República. Estou falando de projeto de lei ordinária, ou lei complementar, que admitem sanção ou veto. Quer dizer, se a casa iniciadora aprova o projeto e remete à casa revisora, projeto de tramitação bicameral, a casa revisora tem duas opções. Ou aprova o projeto ou rejeita. Se rejeitar, a casa revisora manda o projeto para o arquivo. Se aprovar, ela pode aprovar com emendas ou sem emendas. Se aprovou sem emendas, aprovou ipsis literis, veio da casa iniciadora, é ela, a casa revisora, que conclui a votação e envia o projeto de lei para sanção e ou veto do presidente. Se a casa revisora aprova o projeto emendando o projeto, aí não é ela que conclui a votação, o projeto volta à casa iniciadora, que pode deliberar só sobre a parte emendada ou as partes emendadas, não pode deliberar sobre as partes não emendadas, porque essas partes já foram aprovadas pela casa iniciadora e pela casa revisora. Mantendo ou rejeitando as emendas, cabe à casa iniciadora concluir a votação enviando o projeto de lei ao presidente para sancioná-lo ou vetá-lo. Aí você vai dizer, porra, mas a casa revisora então é igual a rainha da Inglaterra, né, professor? Reina, mas não governa. Ela vai e emenda tudo, aí volta para a casa iniciadora pode derrubar todas as emendas e a casa iniciadora que conclui a votação? É exatamente essa a ideia. Né? Então, está errada a opção, porque ela diz que em qualquer caso a casa revisora conclui a votação. Então, quando perguntarem para você, uma tramitação bicameral de um projeto de lei, quem conclui a votação, a iniciadora ou a revisora? Você tem que responder, depende. Pode ser iniciadora se a revisora emendou o projeto aprovado por ela, ou pode ser revisora se a revisora aprova o projeto da iniciadora sem emendá-lo.
Ou seja, e aqui nós estamos falando de emendas substanciais, emendas parlamentares de mérito. Não é emenda que melhora a redação, concisão, não, corrige imperfeição ortográfica, é emenda que altera o conteúdo do projeto, o mérito da proposta. Então essa opção está errada, né? Letra D. O presidente da República, mesmo depois de comunicado ao presidente do Senado os motivos pelos quais vetou o projeto de lei, poderá revogar o veto e ter o projeto de lei como sancionado. O veto é irretratável. O presidente apresentou o veto e razões de veto, acabou. Isso já aconteceu várias vezes. O presidente vetou um projeto de lei numa parte que ele não queria ter vetado. E aí não tem como voltar atrás. Opa, devolve aí para mim, vamos fazer. Anula aí o protocolo e manda de novo. Não tem jeito. Uma vez que o projeto está vetado, apresentou o veto e as razões de veto, não há como se retratar. O veto é irretratável. A letra E. O presidente da República, se o presidente da República se convencer que apenas um trecho do caput de um artigo do projeto de lei inconstitucional, poderá vetá-lo apenas em tal passagem, por tal motivo. Não cabe veto à expressão ou palavra isolada. O presidente vai ter que vetar todo o projeto de lei, não tem jeito. Ou todo o caput, quando você veta o caput, você veta também o artigo inteiro. Muito boa questão sobre o processo legislativo. A questão 140, a opção correta é a letra A. A gente se vê daqui a pouco.